Meus amigos, tudo que nós fizermos nesta vida vai ter repercussão na eternidade. Tudo. Nada escapa. Mas tem coisas que a eternidade ela fica no plano físico da pessoa. E é muito interessante, né? As escrituras, quando a pessoa ela se envolve na vontade de Deus, quando ela faz a vontade de Deus, parece que o tempo não tem mais poder sobre ela. Eu quero fazer a leitura aqui de uma mulher que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou que essa mulher ia ser sempre lembrada onde o evangelho fosse pregado. E essa mulher, ela teve um encontro com o nosso Salvador, e um pouco antes dele ser crucificado, ela pegou um perfume muito caro, e pela gratidão da salvação dela, que ela teve, gratidão de ter encontrado o Salvador, ela derramou todo aquele perfume sobre a cabeça do nosso Salvador. E aí o mundo físico, as pessoas que estavam presentes naquele evento, começaram a murmurar. Que desperdício que essa pessoa está fazendo. Poderia ter vendido isso aqui e dado aos pobres. E hoje às vezes é natural, a gente às vezes está fazendo as coisas para Deus. As pessoas costumam dizer assim, você está perdendo seu tempo. Não vale a pena. Mas vamos ver o que o nosso Salvador disse a respeito dessa mulher. Está aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, e o versículo 6 em diante. Porque eles começaram a criticar ela. E aí o nosso Salvador, aqui no versículo 6, deu a seguinte resposta. Jesus, porém, disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Todo aquele que trabalha para o nosso Salvador é considerado como boa obra. Porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ouvinte, eu já ouvi tanta pregação sobre esta mulher. Imagina essa mulher lá na eternidade, que ela está muito viva. A recompensa dela. Quantas pregações foi feito sobre ela e que abençoaram vidas de pessoas. Um pequeno gesto que ela fez para o nosso Salvador. Pequeno entre aspas. Porque o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele viu a intenção daquela mulher. E é como se ela tivesse jogado uma pequena pedrinha no lago e formasse aquela onda. Aquela onda, ela não sabe onde foi parar. E está aqui hoje. Hoje você está ouvindo esta pregação e ela está sendo contado o que ela fez para a memória dela. Novamente está se cumprindo as escrituras. Que o nosso mestre falou, olha, onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória dela. E hoje, em pleno século 21, nós estamos falando desta mulher, que viveu há mais de 2000 anos atrás. Tem um outro personagem também, é um personagem muito conhecido nosso, chamado Jó. Jó também, ele entrou numa decadência por causa de uma disputa que Satanás, uma aposta que Satanás fez com Deus, e ele entrou num desespero. E aí ele começou a se queixar. E dentro dessas queixas, numa dessas queixas, no capítulo 19 de Jó, no versículo 23, ele disse
a seguinte queixa: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava numa situação muito difícil. Todos conhecem a história de Jó. Mas mesmo aquele beco sem saída, ele teve fé. E aí no 26, ele proclamou uma palavra grandiosa daquelas pessoas que têm fé realmente. Ele disse assim: e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Então Jó estava fazendo essa queixa, mas ao mesmo tempo ele estava acreditando. E mal sabia ele, meu ouvinte, que hoje também a história de Jó, as palavras de Jó, foram gravadas no livro. Mal sabia ele que um livro inteiro sobre o que ele passou ia ser escrito. Todas as palavras dele. Então eu quero dizer com isso que o nosso Deus, ele fica muito atento ao que nós fazemos. E ele não deixa nada cair por terra. Principalmente quando nós confiamos nele. Foi o caso de Jó e daquela mulher. E você? Você confia o suficiente para que agrade o nosso Deus? Será que a sua passagem nessa terra vai ficar como um exemplo? Vai ficar gravado alguma coisa para o engrandecimento do nosso Deus, para a glória dele? Eu fiz essas duas comparações dessas duas pessoas para nós meditarmos nisso. Será que nós vamos ter alguém que vai falar em memória nossa algo de bom, que vai abençoar a vida das pessoas? Eu gostaria que você que professa fé, e você que está com uma fé fraca, isso aqui é uma prova muito clara que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. É um Deus que não deixa de cumprir o que ele fala. Eu gostaria que você pensasse nisso.